O Hamas, ele aparece como um ator político relevante, em parte devido ao incentivo de Israel para sua existência. Eu gosto de lembrar disso. Parte importante dos grupos seculares e nacionalistas de Israel, como tem grande representação a autoridade palestina, ela ganha competidores, em parte, pela ausência do engajamento de Israel. Convido os nossos telespectadores a acompanharem uma declaração de Netanyahu de 3 anos atrás, em que ele diz que, para garantir a não existência do Estado da Palestina, temos que garantir que o dinheiro continue chegando no Hamas. É uma declaração pública dele gravada em vídeo, né? Não é uma invenção nesse sentido. Então, é óbvio que o Hamas não é criado por Israel, como às vezes aparece uma teoria da conspiração, mas a realidade política que se constituiu em Israel e na Palestina nos últimos anos enfatizou a criação de um grupo desse tipo. Isso se soma, como você bem coloca, Anderson, a uma certa falta de autoridade de grupos palestinos alternativos. Hoje em dia, a gente tem 2 territórios palestinos sob ocupação, a faixa de Gaza, que a gente está ocupando, sob organização e administração do Hamas, que ganha uma eleição em 2007, como você finalzinho em 2006, e aí toma posse de vez em 2007, e a Cisjordânia, com a autoridade palestina, com o Fatah, o acrônimo em árabe. E parte importante da população palestina argumenta que o Fatah seguiu todo o receituário ocidental para uma suposta paz. Abriu mão do uso da força, aceitou negociar com Israel, aceitou e abriu mão de território, e o que ele recebeu nos últimos anos foi aumento dos assentamentos, controle por parte de Israel da região da Cisjordânia, e quase que um tratamento muito reduzido de capacidades políticas por parte de atores ocidentais. Então, o cálculo que se faz é, a gente seguiu o receituário ocidental, que não foi no mapa do caminho que nos foi colocado para supostamente termos a criação do Estado de Israel. E desde então, só tivemos humilhação, maior controle de Israel e aumento dos assentamentos, né? Então, o que nos sobraria, o que nos gestaria dentro desse cálculo? O Hamas, ele ganha eleições relativamente livres em 2007, em 2006 para 2007, como a gente comentou, primeiro legislativas, depois pega o controle do corpo executivo, do grupo, e uma das razões de não ter eleições desde então é que, por um lado, o Hamas tem uma capacidade de atuação muito pouco comparável em Gaza, eu diria. Não é só um grupo armado, mas um grupo político de ajuda humanitária, médica, de emprego, muitas vezes. Então é difícil competir dentro desses cálculos. O Hamas também não tem muita vontade de deixar outros grupos aparecerem para competir, então ele também atua nesse sentido de garantir um certo monopólio. E é uma complicação maior, que o Hamas é considerado por alguns grupos, e aí é um debate que tem até dentro do Brasil atualmente, um grupo terrorista. E aí, o mundo inteiro considera o Hamas um grupo terrorista. Não, os Estados Unidos consideram, alguns membros da União Europeia consideram, e Israel considera. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não considera o Hamas um grupo terrorista, a Noruega não considera um grupo terrorista, Turquia também não considera. Tem um cálculo aí de tentar chegar a um grau de mediação. E por que isso é relevante para o Hamas existir ou não? No momento em que o Hamas é considerado por atores relevantes internacionais um grupo terrorista, você isola qualquer possibilidade de mediação. E o argumento do Hamas é, então não há como eu deixar que tenha eleições novamente, porque eu tenho certeza que, se ganhar alguém que não seja interessante aos cálculos ocidentais, vai ser considerado terrorista e tira da mesa. Então é quase como se tivesse eleições perpétuas até alguém ganhar, que diga, não, esse aqui é palatável para os gostos ocidentais e israelenses, e aí a gente aceita em alguma medida. Então existiria aí uma tendência dentro desse tipo de colocação. É óbvio que nem a autoridade palestina, o Fatah, nem o Hamas tem unanimidade entre palestinos. A gente está falando de um grupo muito diverso de indivíduos, de populações, com interpretações distintas sobre o que fazer com a sua vida ou algo que o valha. Então, não dá para hoje em dia cravar, dizendo, olha, esse grupo representa todos os palestinos. Nunca deu, nem na época do Arafat dá para fazer isso. E hoje em dia muito menos. Então a gente também está lidando com um campo bastante pulverizado.